Graça e paz, irmãos. Vocês estão bem? Diga glória a Deus. Porque se você chegou a este lugar, é porque o Senhor te deu grandes livramentos nesse dia, amém? E eu sempre digo que não é preciso você ter visto uma grande coisa, um grande livramento com os teus olhos, mas pela fé nós cremos que estamos aqui porque Ele nos livrou. E o Espírito Santo do Senhor, Ele nos capacitou para estarmos aqui. Aleluia. Abra sua Bíblia em 1 Samuel 17, do 38 ao 40. Enquanto você abre, eu vou orar mais uma vez ao Senhor aqui. Deus, em nome de Jesus, aqui está, Senhor, a Tua igreja, a minha vida. E juntos nós adoramos o Teu nome e Te agradecemos porque Tu és Deus. Te agradecemos porque Tu és o nosso Pai. E Tu estás aqui nos guardando, Pai. Ó Deus, fala ao coração do Teu povo, Senhor, esta noite. Porque eu não tenho nada de mim mesma, Senhor. E graças a Deus por isso. Porque a palavra é Tua. A transformação vem do Senhor. Senhor, repreenda o roubador de semente nesta noite. E que a Tua palavra possa, Senhor, cair em nosso coração, achar boa terra e brotar, em nome de Jesus, e dar grandes frutos. Quantos encontraram? 1 Samuel, capítulo 17, versículo 39 ao 40, nos diz assim: E Davi cingiu a espada sobre as suas... Aliás, irmão, do 38. E Saul vestiu a Davi das suas vestes, e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes, e começou a andar, porém nunca havia experimentado. Então disse Davi a Saul: Não posso andar com isso, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Amém? Fale nesta noite: não posso andar com isso. Essa mensagem é uma mensagem simples, mas é poderosa porque vem do Senhor. E eu preguei, eu acho que há uns 9, 10 anos atrás, essa mensagem. E diante de uma situação atual, o Senhor me trouxe novamente essa palavra ao meu coração. E a gente lembra, a gente que é pai e que é mãe, eu não sei quantos de vocês aqui já viveram. É uma experiência em que os nossos filhos, quando são bem pequenos, eles têm o costume de usar os sapatos grandes dos pais, da mãe, as vestes, não é? E a gente acha até engraçado, mas eles ficam ali cambaleando e a gente com medo ao mesmo tempo, sabendo que dependendo do tamanho daquela criança e das vestes, do sapato, eles vão se embaraçar e até mesmo cair. Não é? E eu estava lembrando disso. E essa palavra, essa lembrança, parece com essa mensagem. E diante desse contexto, disso aqui, dessas passagens que nós lemos nesta noite, a gente percebe que Davi, em obediência ao seu pai, ele foi a um cenário de guerra levar suprimento para os seus irmãos. E eu quero lembrar para você nesta noite, que no dia em que você recebeu o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você se alistou para o exército do Deus vivo. Amém? E toda vez que em obediência ao Pai, você leva suprimento para os seus irmãos, você entra num cenário de guerra. Hoje eu vim trazer suprimento para os meus irmãos. E eu tenho consciência que eu estou no cenário de guerra. E essa palavra ela foi confirmada nesta noite na primeira oração. Laércio estava dizendo aqui, e lembrando a gente que a palavra diz que a nossa guerra não é contra a carne, mas são contra os nossos inimigos espirituais. Hoje eu estou trazendo um suprimento para os meus irmãos, eu estou num cenário de guerra, preciso ter consciência disso e estar preparado para isso. E eu quero dizer para você também que toda vez que você ministra o louvor
você também está trazendo suprimento para os seus irmãos. Você, toda vez que acolhe um irmão na entrada desta igreja, você está levando suprimento para os seus irmãos. Toda vez que você, em obediência ao Pai, leva uma palavra nas casas, no evangelismo, seja qual for a obra que você estiver fazendo para o Senhor, você está levando suprimento para os seus irmãos. Aleluia. E o Deus que te chamou e que te alistou para essa batalha, Ele é o Deus poderoso que te dá poder, te dá autoridade e te dá vestes e armas espirituais. Eu quero dizer, querido, que você se lembra, porque eu sei que você conhece isso. Lembre-se nesta noite que você não está nesta peleja sozinho. Você pode sair com a certeza, em obediência ao seu Pai, que você vai fazer a obra. Mas existe um Deus, o general de guerra, que vai à nossa frente, nos capacitando e nos revestindo do seu poder. E Ele já nos deu as nossas armas espirituais. Aleluia. Quando Davi, ele chega ali naquele cenário, ele não sabia, mas ele encontra um grande problema. E nós sabemos que ele encontrou com o gigante Golias. Nós não sabemos o que nós vamos encontrar na nossa jornada aqui na terra, enquanto nós suprimos os nossos irmãos, seja com a oração de intercessão, seja com um abraço, com a palavra. Nós não sabemos o que vamos encontrar, mas sabemos que vamos encontrar. Davi não sabia que ia encontrar Golias, mas uma coisa eu sei, ele estava preparado. E Deus nessa noite ainda quer preparar. Se você se encontra abatido, sem vestes espirituais, sem a sua armadura, o Senhor nesta noite nos chama para nos preparar, porque vivemos em dias tenebrosos. Não podemos ignorar o nosso inimigo. Aleluia. E naquele dia, intimidado pelo inimigo, Saul coloca as suas próprias vestes sobre Davi. Ele coloca também a sua armadura. Mas a Bíblia diz que Davi, ele fica desconcertado, ele se atrapalha com o peso daquelas vestes que não eram dele, daquela armadura que não era dele. E então ele se vira para Saul e diz: não posso andar com isso. E diante dessa frase, eu estava meditando que isso nos ensina, aleluia, algumas coisas espirituais. Que é quando o crente, ele veste vestes e armadura fora da medida, algumas coisas podem acontecer na vida desse crente. Porque Deus nos chama a tomar posse daquilo que Ele já nos deu. Aleluia. Davi, ele tirou aquela roupa de si, ele tirou aquelas vestes, que era de um homem covarde diante da guerra, diante do inimigo. E nós precisamos receber do Senhor. Ele já nos deu, mas nós precisamos receber essas vestes do Senhor. Aleluia. Vestes fora da medida conduz o crente a pelo menos 4 estágios. E o primeiro deles é fardo pesado. Lá no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 1, a Bíblia nos diz que para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submeteis de novo ao jugo de escravidão. Deus nos chamou para a liberdade, para guerrearmos, porque nós temos em quem confiamos. Nós sabemos em quem confiamos, mas infelizmente, queridos, existem muitas pessoas que se esqueceram, que se alistaram para o exército do Senhor. E ao invés de entrar e guerrear espiritualmente contra o inimigo das suas almas, eles começam a colocar novamente vestes do mundo. E quais são essas vestes do mundo que traz um peso, um fardo pesado para a vida do crente? São as mesmas falhas, os mesmos hábitos do passado, as velhas práticas, companhias que só levam você para trás. E nesta noite o Senhor quer nos alertar. Acorda, igreja do Senhor. É tempo de prosseguirmos para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Não é tempo de olhar para trás, não é tempo de tomar de novo
novo o jugo do diabo, o pecado, as mesmas falhas, as mesmas práticas, os mesmos vícios. Nós temos um Deus para adorarmos, para louvarmos e trabalharmos pelo seu reino. Aleluia. Salmos capítulo 1, versículo 1 nos diz: bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Você é crente, mas está ouvindo os conselhos dos ímpios. Você não consulta primeiro ao Senhor. Deus, o que eu devo fazer? Como eu devo agir? Mas começa a escutar as coisas que um mundano tem para te dizer, para te orientar. Enquanto Deus está dizendo, você será feliz quando você não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores. E observa, irmão, aqui que quando nós andamos segundo o conselho dos ímpios, o próximo passo é se deter, é parar no caminho dos pecadores. E não assenta na roda dos escarnecedores. Depois tem um outro estágio, que é passos errantes. Imagine Davi ali com aquela armadura pesada que ele não estava acostumado. Ele não deu passos corretos, assim como a criança do exemplo que eu dei aqui. Os passos são errantes. Mas o Senhor nos diz que quem tem a sua palavra tem lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. Essa é uma das armas espirituais que o Senhor nos concede para entrar na batalha espiritual. Salmo 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E no Salmo 1, versículo 2 diz que antes nós temos o prazer na lei do Senhor, e nela nós meditamos de dia e de noite. Vestes fora da medida leva o crente também ao tropeço. Mas no Salmo 91, do 11 ao 12, o Senhor diz que Ele dá ordem aos seus anjos a respeito de quem? A respeito daquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Para que eles nos sustentem com as suas mãos, para nós não tropeçarmos. Se nós não estivermos habitando no esconderijo do Altíssimo, nós tropeçaremos. Mas aquele que está confiante no Senhor, escondido nele, sabe que os anjos do Senhor não os deixam tropeçar. E um outro estágio, e esse é o último, mas não estamos terminando ainda, é a queda. Em Provérbios 16, 18, a palavra do Senhor nos diz que a soberba precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda. Altivez de espírito nós não vemos estampado na cara de ninguém, nem sempre. Às vezes, alguém que não demonstra isso tem altivez de espírito. A Bíblia diz também que nós não conhecemos o nosso coração. No Salmo 139, nos diz e nos aconselha a dizer: Senhor, sonda o nosso coração. Prova-me e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Às vezes nós temos altivez do espírito. Às vezes nós temos coisas no nosso coração que nos leva à ruína, que nos levará à queda. E não sabemos tudo que tem no nosso coração. Então nós precisamos orar ao Senhor e dizer: Senhor, sonda, tira de mim aquilo que não te agrada, tira de mim aquilo que vai me levar à queda, à ruína. E o Senhor é fiel para te limpar, para te purificar. Aleluia. A confiança de Davi não estava naquelas vestes de Saul, não estava na armadura de Saul. A confiança de Davi estava em Deus. E ao invés do fardo pesado de Saul, Davi foi ao inimigo em nome do Senhor. E ele levou consigo apenas aquilo que o Senhor já tinha lhe dado. Espiritualmente falando isso aqui. Ele levou o seu cajado, a sua funda e as 5 pedras que ele escolheu bem no ribeiro. Aleluia. E aqui eu quero trazer uma aplicação espiritual para as nossas vidas. Sobre essas armas que nós podemos considerar as armas espirituais. A Bíblia nos diz,
muitas vezes que o cajado simboliza governo, direção e autoridade. Para vencermos o inimigo das nossas almas, nós precisamos tomar o cajado que o Senhor nos dá, que é o governo. Porque a Bíblia diz que Ele nos fez reis e sacerdotes. Nós somos governos aqui na terra. Aleluia. Temos a autoridade e a direção do Espírito Santo. Amém, queridos? Essa é a arma, uma das armas que o Senhor nos dá para vencermos essa batalha. Aleluia. E Davi também levou a funda, que era uma arma comum daquela época. E ela servia para lançar pedras ao longe. E aqui eu vou considerar a funda como a nossa boca. Porque a nossa boca, ela lança palavras. Isso aqui é muito importante para nós crentes. O que você tem lançado da sua boca? São palavras de bênção ou palavras de maldição? Nós dizemos, mas no nosso dia a dia, muitos crentes, infelizmente, têm amaldiçoado seus filhos, têm amaldiçoado a sua própria vida, têm amaldiçoado o seu futuro. Quando você abre a boca para se maldizer, para maldizer um filho, para reclamar e dizer que tudo não dá, que nada dá certo na sua vida, veja bem o que você tem lançado da sua funda, da sua boca. Quais são as palavras que você tem lançado no mundo espiritual? Porque o diabo, ele se apodera das nossas palavras, para assim poder agir contra as nossas vidas. Mas se a tua boca for uma boca que lança vida, vida você vai ter. Porque a Bíblia diz que a vida e a morte estão no poder da língua. E quem ama a sua língua comerá do seu fruto. Que nós possamos comer o fruto das palavras de vida que são lançadas da nossa boca. Davi também levou o alforje. E o alforje era o depósito que guardava as suas pedras. Em Mateus 12:34, a Bíblia nos diz: porque do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O que você tem levado, querido e querida, no seu alforje, no seu depósito, no seu coração? O que nós temos colocado dentro do nosso coração? Nós precisamos guardar. O Senhor nos ensina: guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Quando nós enchemos o nosso depósito da palavra do Senhor, quando nós abrirmos a nossa boca, quando nós lançarmos a nossa palavra, serão palavras poderosas que geram vida. São palavras que destruem muralhas e fortalezas e jogam o nosso inimigo por terra. Aleluia. Não podemos dizer maldição o dia todo, dizer que odeia, que não vai com a cara de fulano, de ciclano, falar de um, falar de outro, e depois querer vencer o inimigo. Eu sei que muitas vezes nós falhamos, mas ainda hoje, se ouvirdes a minha voz, diz o Senhor, não endureçais o vosso coração, que nós possamos nos arrepender e começar a depositar em nós a palavra do Senhor. E por último, Davi levou também as pedras no alforje. E vamos considerar aqui que as pedras são essas palavras. E assim como Davi escolheu com cuidado as pedras que colocou no alforje para lançar, nós precisamos, como acabei de falar aqui, escolher com cuidado as nossas palavras. As nossas palavras, como já foi dito, geram vida ou morte. Se nós estivermos de pé nesse exército do Senhor, não precisamos fazer força, irmãos, porque Ele é quem guerreia por nós. É por isso que Jesus diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, na minha versão diz assim, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e tomai sobre vós o meu jugo,
então nós encontraremos descanso para as nossas almas. Porque o Senhor diz que servir a Ele é leve. Porque se nós verdadeiramente tomarmos as vestes espirituais, a armadura que o Senhor nos deu, não vai ser pesado. Não vamos precisar nos preocupar com o inimigo. Porque ele não suportará a unção que está sobre nós. Amém, queridos? E eu espero que o Espírito Santo do Senhor possa falar mais ao teu coração. Porque todos nós aqui, tem alguém aqui que ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador? Não, né? Todos, todos. E vejam bem, todos nós fazemos parte de um exército. Todos nós. E não vamos brincar ser crente. Erramos, mas o Senhor nos levanta. E Ele nos chama a trabalhar diligentemente. Amém? Não vamos brincar de vestir vestes de Saul. Não vamos perder tempo usando armas do mundo. Vamos tomar posse da arma que o Senhor nos dá, das armas que o Senhor nos dá, da armadura de Deus. Vamos nos colocar diante do Senhor cada dia, para que possamos ser mais que vencedores. Nós dizemos os versículos, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Se estivermos conforme a palavra do Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Fica de pé nesta noite, exército do Senhor. Começa dizendo assim, fecha os teus olhos. E aí a palavra parece assim, de batalha espiritual, mas é de cura. Porque o Senhor quer nos curar, quer curar o nosso coração e quer nos colocar de pé para sermos mais que vencedores. Começa orando, fecha os teus olhos, começa orando assim, dizendo, Senhor, sonda o meu coração. Eu sei que eu tenho falhado. Eu sei que muitas vezes eu não estou como um guerreiro na tua presença. Eu sei que muitas vezes eu tenho sentido medo, Senhor. Muitas vezes eu tenho colocado os meus ouvidos a ouvir os conselhos dos ímpios. Muitas vezes eu tenho praticado as mesmas coisas, as coisas velhas, das quais o teu Espírito Santo se entristece. Mas diante desta palavra e desse alerta, eu te peço hoje, limpa o meu coração, perdoa o meu pecado, lava-me no teu sangue, veste-me, ó Deus, com as tuas vestes, com as vestes espirituais, as quais o Senhor já disponibilizou para mim. Eu tomo nesta noite, Senhor, não apenas de falar, a armadura espiritual, e eu começo a praticar aquilo que cada armadura sugere que eu pratique. E assim, eu poderei dizer, sou mais que vencedor. Pai, em nome de Jesus, abençoa-nos nessa noite. Que nós possamos nos posicionar como verdadeiros guerreiros. E sabendo que estamos numa batalha. Mas seremos sim mais que vencedores. Como quando tomarmos posse daquilo que o Senhor já preparou para nós. E eu te agradeço, Pai, por tudo, em nome de Jesus. Amém.